António Garcia Pereira, muito bom dia. Obrigada pela sua presença. Vamos aqui aos seus muitos destaques dos jornais deste sábado, mas vamos ao primeiro e que de facto está em todos eles, o rescaldo do frente a frente ontem entre José Sócrates e Passos Coelho. O seu comentário aqui, salvo erro, é um match nulo. Sim, e nenhuma ideia nova para o país. Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite. Julgo que é um tema incontornável, aliás é abordado praticamente por todos os jornais, e julgo também que os comentários que saem nos jornais permitem, para quem não tivesse visto o debate, eu vi-o, já em repetição, mas vi-o, estava também muito concentrado, mas em viagem para Lisboa, e depois vi mais tarde. Eu julgo que o balanço que há que retirar daquele debate é que não houve uma única ideia nova para fazer o país sair da crise. Quer dizer, aqueles que se apresentam como os grandes concorrentes às próximas eleições e candidatos a virem a ser os próximos primeiros-ministros entretiveram-se a trocar galhardetes numa lógica que eu, aliás, acho que é profundamente errada, mas é aquilo em que se transformaram as campanhas eleitorais em Portugal, que é o de saber quem é que tem mais habilidade, quem é que rapa da folhinha em branco ou do truque, digamos, de momento, quem é que tem maior capacidade de manipulação comunicacional, sem isso ter nada a ver com as ideias que se defendem. Ora, o país hoje o que precisa é de saber qual é o rumo que deve seguir para deixar de ser um país que não produz nada, que não tem agricultura, que não tem indústria, que não tem pescas, e se pode ser um país com futuro continuando a seguir por esse caminho, ou se tem que romper, como eu entendo que tem que romper com esse modelo e, de facto, aprovar um plano de desenvolvimento da economia nacional assente nas nossas grandes vantagens competitivas de partida, de que não se ouviu nem uma palavra ontem. A nossa localização geoestratégica, o nosso mar, o nosso know-how acumulado em alguns setores, como por exemplo a construção e reparação naval, a metalurgia, metalomecânica, etc, etc, etc. Mas já agora, a propósito também deste ter sido o último, acha que desta ronda de debates saiu alguma coisa Nada. boa? Eu acho que acho, com toda a franqueza, não quero ser desagradável para com o meu anfitrião, mas eu acho que os órgãos da comunicação social também devem fazer um balanço do que são debates assim. Os 5 partidos do Parlamento já mostraram que não têm qualquer perspectiva para fazer o país sair da crise e que essa solução para a crise tem de ser, de facto, procurada fora desses partidos, bom, e em particular fora dos 2 principais partidos. No fundo, toda esta campanha, aliás, ao ver os vários jornais, notícias da campanha, propostas eleitorais, nós só ouvimos falar em 5, mas sobretudo em 2, e portanto a pretender fazer com que o povo português se convença que tem de escolher entre o gato branco ou o gato preto, ou eventualmente o gato às riscas. Mas, de facto, os ratos não têm que votar nos gatos. Têm é que não votar nos ratos. De facto, vamos falar de 5 partidos, isto também porque as sondagens que estão na capa do Público e do Correio da Manhã puxam de facto 5 valores. É um dos seus destaques também aqui no Correio da Manhã e no Público. O seu comentário é um empate técnico entre o PS e o PSD. Surpreende estes resultados apontados por estas 2 sondagens? Mas eu realçava também outro ponto, se me permite. Por um lado, eu acho que há aqui alguma manipulação nestas sondagens, desde logo da forma como são feitas, porque se mete os outros para dentro da mesma panela dos votos brancos e votos nulos. Mas é muito significativa a subida dessa margem de cidadãos, dessa franja de cidadãos, que diz claramente não vai votar nos 5 partidos do Parlamento. E, portanto, na sondagem publicada pelo Correio da Manhã, esse número está em 5,6 e os indecisos, que são sobretudo jovens, também subiu e estão em 8 pontos qualquer coisa. E, portanto, isto mostra que há uma fatia muito importante do eleitorado que não está disponível para ir votar, de facto, nos gatos. E que ou tem já alguma ideia, mas que não se consegue revelar, por todas estas sondagens, havendo 12 forças políticas, aquilo que se pergunta nas sondagens, designadamente feitas pelo telefone, é se vão votar num dos 5 partidos do Parlamento ou se vão votar noutro, se vão votar branco ou vão votar nulo, metendo tudo depois para dentro do mesmo universo. Por outro lado, empate técnico, eu acho que o empate técnico resulta exatamente de nenhum destes partidos representar uma verdadeira alternativa para a resolução dos problemas do povo português e, de facto, depois de 6 anos de governação de Sócrates, que foram 6 anos de manipulação, de mentira, de destruição do país, de dizer uma coisa hoje e fazer outra amanhã,
de facto, só um partido que também não tem nenhuma ideia para salvar o país e que deu e continua a dar sucessivos tiros nos pés, que é o caso do PSD, não se consegue aproveitar dessa circunstância. Esta conversa daria pano para mangas nesse assunto, mas vamos conhecer os seus outros destaques. Curiosamente, a próxima notícia relaciona-se com uma das áreas mais importantes em Portugal, a questão da área da saúde. É uma notícia que vem no jornal I, a situação dos doentes que precisam de cuidados paliativos, correto? Exatamente. Porquê? Porque, para além de, naturalmente, a situação desses nossos concidadãos ser gravíssima, dada a fraqueza dos cuidados que são prestados a essas pessoas, o que eu salientei aí foi a mistificação, de facto, em que se transformou a arte da política em Portugal, que é quando os indicadores todos apontam para que Portugal está ao nível da Malásia em matéria de cuidados prestados aos doentes precisam de cuidados paliativos, designadamente os oncológicos. A Ministra da Saúde, que anda a dizer para os portugueses que se sentem doentes não irem para os hospitais, também anda a pintar uma realidade que não tem nada a ver com aquilo que se passa. Há doentes destes, como aliás é denunciado na própria notícia, com as declarações do Presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Há doentes que têm, de facto, de se deslocar 140, 150 quilómetros para ir para unidades onde tenham esses cuidados, quando, sobretudo para esses doentes, a proximidade é um dos elementos fundamentais da qualidade dos serviços. Portanto, por um lado, uma situação negativa do ponto de vista da saúde em relação a um conjunto de cidadãos dos mais carenciados da sociedade e depois a lógica da mistificação da realidade. Vamos passar à próxima notícia, vai no Correio da Manhã, página 13, sobre a presença do FMI já em Portugal. O seu comentário foi: ainda o povo português não decidiu nas eleições e já o FMI se instalou. Pois, porque isto mostra, a meu ver, esta notícia vem confirmar uma coisa que tenho também procurado afirmar, e que é: estas eleições estão transformadas numa fraude, porque elas foram convocadas para, supostamente, o povo português definir as soluções que quer para resolver o problema do déficit e da dívida e, no entanto, o Governo já negociou com a Troika essas soluções e, portanto, os portugueses são chamados para uma decisão que já está previamente tomada e isso captura completamente a capacidade de decisão, a própria soberania do povo português. Vamos passar à próxima notícia. Desemprego aumenta, mas, e ajude-me aqui a decifrar a sua letra... É assim que se protegem as vítimas da crise, porque o desemprego aumenta, mas a despesa com o subsídio diminui cada vez mais. A notícia que vem no Público. É isto, sobretudo, para o Primeiro-Ministro, que passa a vida a apresentar-se como o paladino daquilo que ele chama o Estado Social. Mostra bem o que é essa realidade, ou seja, foi o governo do PS que tomou medidas designadamente legislativas, de tal maneira restritivas do acesso ao subsídio de desemprego, que, aliás, na sequência e na lógica das quais vem aquilo que está agora previsto no chamado Acordo da Troika, porque é a redução do subsídio de desemprego para um prazo máximo de 18 meses e com uma diminuição automática de 10% no subsídio ao fim de 6 meses. Mas essas medidas restritivas que fazem com que um número cada vez menor de desempregados tenha efetivo acesso ao subsídio de desemprego, em virtude das medidas restritivas que foram adotadas pelo Governo. E, portanto, as pessoas que ficam privadas do seu meio de subsistência, é preciso dizer com toda a clareza que hoje é menos de 50%. São menos de 50% dos desempregados reais, porque aos números oficiais dos desempregados é preciso somar ainda aqueles que estão real e economicamente desempregados, mas porque, por exemplo, frequentam uma ação de formação durante uma semana, saltam fora dessas estatísticas. Nós estamos a falar em qualquer coisa como 750 mil, 770 mil pessoas realmente desempregadas, bem menos de 50% dessas pessoas têm direito a um subsídio de desemprego que ainda por cima é miserável e cuja duração está a ser restringida cada vez mais. Para isso não há dinheiro.